Hoje eu vou comentar sobre a Nicarágua. Antes de analisar o que está se passando agora, vamos voltar lá atrás, em 1979, e entender o que foi a Revolução Sandinista, que aconteceu lá, né, que levou ao poder justamente o Daniel Ortega, o mesmo que está perseguindo a igreja hoje lá na Nicarágua. Bom, até 1979 a Nicarágua era uma ditadura liderada por Somoza, né, Anastácio Somoza, apoiado pelos Estados Unidos. Aí, com a eleição do Jimmy Carter, o Jimmy Carter pressionou para o fim da ditadura do Anastácio Somoza. E se formou lá na Nicarágua, né, ao longo do tempo, grosso modo, né, dois grandes opositores, um mais democrata, liderado por Pedro Chamorro, e o outro que foi justamente os sandinistas, né? Os sandinistas foram fundados por Carlos Fonseca Amador e Tomás Borges, que fundaram em 1961 a Frente Sandinista de Libertação Nacional, de inspiração cubana, né? O Daniel Ortega, que era ligado ao sandinista, depois se tornou líder. Ele foi também opositor político, chegou a ser preso, torturado nas prisões do Somoza, foi para Cuba, foi treinado por Fidel Castro lá, e aí depois voltou para Nicarágua para fazer a Revolução, né? O Fidel Castro chegou a dizer, né, que a Revolução de 79 na Nicarágua era a revolução dele, né, já que ele tinha dirigido boa parte do que aconteceu lá. E essa Revolução Sandinista, que deixa claro, foi apoiada pelos próceres da teologia da libertação. Houve forte atuação de padres ligados à teologia da libertação. Inclusive, 3 padres participaram do ministério de Daniel Ortega, que foi os irmãos Fernando Cardenal, Ernesto Cardenal e Miguel Descoto, né, que participaram. O Ernesto Cardenal foi aquele que o João Paulo II fez uma admoestação pública contra ele quando o Papa visitou a Nicarágua em 1983, né? Bom, mas voltando ao caso, o Pedro Chamorro foi assassinado, né, em 78 pelas forças de Somoza, né? E aí o país convulsionou, o país logo depois entrou em guerra civil, mas aí houve uma certa mudança. Aparentemente as maiores lideranças eram democratas, e aí com a morte do Pedro Chamorro, os sandinistas acabaram assumindo a preponderância, né, no governo, né? E aí depois do fim da Guerra Civil, os vencedores fizeram uma junta de reconstrução nacional, que incluiu não somente os comunistas, sandinistas, como também democratas. A Violeta Chamorro, que era esposa do Pedro Chamorro, chegou a pertencer a essa junta de reconstrução nacional. Porém, esses grupos não comunistas e democratas foram apartados do jogo e foram depois expulsos, né? E aí então a junta de reconstrução nacional presidida pelo Daniel Ortega iniciou um processo de socialização lá à moda cubana e soviética, né? O Fidel Castro ajudou com toda a sorte de apoio. Inclusive, foi feito, eles fizeram a DGSN, a Direção Geral de Segurança do Estado, treinada pelo Fidel Castro com o objetivo de perseguir os opositores do regime, né? Eles eram adeptos da tortura limpa, né, que eles aprenderam lá em Cuba, que o objetivo não era matar, mas isolar e minar as forças da oposição. Os adversários políticos eram encarcerados, sumiam humilhações, fome, isolamento, chantagem emocional e eram privados do sono, né? E com toda essa tortura psicológica, os torturados e opositores então chegavam a ficar loucos e aí assinavam termos de confissão, né? Assim, José Rodrigues e Juan Blandón foram submetidos à tortura limpa.
Em 1981, os sandinistas massacraram 110 mineiros, só porque reclamavam sobre o salário atrasado. De olho nas terras indígenas, os sandinistas concentraram forças contra os índios. Em 1979, mataram o líder dos Alpromisos. Em 1981, prenderam os líderes Misurazatas e assassinaram 7 Misquitos, outro grupo de índios. Eles promoveram migrações forçadas de índios lá na Nicarágua. Entre 7 mil e 15 mil índios se refugiaram em Honduras e 14 mil índios foram presos. Na fugas para o país vizinho, muitos índios chegaram a ser baleados e mortos só porque estavam fugindo da repressão. Comentaristas da época diziam, como por exemplo G. Bataillon, que chamou de política etnocida o que os sandinistas fizeram com os índios. Éden Pastora, que ainda fazia parte do governo, depois ele brigou, denunciou os abusos que a comunidade indígena sofreu. Disse: Somoza respeitava os direitos indígenas. O que vocês querem, os líderes sandinistas, é a proletarização forçada dos índios. O ministro do Interior, Tomás Borges, respondeu: a revolução não tolerará exceções. Em 1982, a junta declarou estado de sítio, rádios foram fechadas, direitos de reunião foram suspensos, sindicatos foram fechados e jornalistas proibidos de falar. Milhares de pessoas foram presas, acusação de serem contra-revolucionários, muitos deles simplesmente sumiram ou foram mortos. Naquele mesmo ano, a Anistia Internacional denunciou que havia 4 mil presos políticos. No ano seguinte, sumiu para 20 mil. A Igreja Católica também foi perseguida, salvo os padres comunistas, como os irmãos Cardenal, o Escoto e os outros que os apoiavam. Com isso surgiram focos anticomunistas, como a Força Democrática, Aliança Democrática, que foi liderada por Éden Pastora, o comandante Zero, que era sandinista, depois viu os abusos que estavam sendo feitos e se tornou anti-sandinista. Aí se formou também um movimento dos contra, que envolveu a política do Reagan de derrubar os sandinistas, e teve aquele escândalo Irã-Contras, mas isso é outra história. Em 1984, o governo promoveu eleições limpas, livres, entre aspas, tá tudo manipulado. O país entrou em forte crise, houve fome generalizada e racionamento de comida, devido a uma guerra civil que surgiu entre sandinistas e opositores. O DGSE, a polícia política, podia prender qualquer um, as prisões ficaram lotadas de gente sendo submetida a torturas e mesmo mortes, deportações internas eram frequentes, e o ministro do Interior, que era o Thomas Borges, na realidade ele era inspirado pelo Mao Tse Tung, e massacrou vários opositores, simplesmente. Em 1989, a Anistia Internacional denunciou os massacres e disse que 40 mil pessoas teriam sido mortas na mão dos comunistas, liderados pelo Daniel Ortega, e 400 mil emigraram. Aí, com o passar do tempo, a oposição foi aumentando, pressão internacional, e o Daniel Ortega perdeu para Violeta Chamorro numa eleição limpa em 1990. Ainda em relação aos padres, que os 3 principais que participaram do governo eram Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal e o Miguel Descoto. O Ernesto Cardenal, no final da vida, rompeu com os sandinistas. Ele morreu acho que em 2020, se não me falha a memória. E aí do velório dele, os sandinistas profanaram a missa e até mesmo a cerimônia de enterro dele. Comentar um pouco sobre a cartilha, porque o Ernesto Cardenal, os irmãos Cardenal, foram ministros exatamente da cultura e da educação. E eles promoveram então uma cartilha para a população, uma cartilha de doutrinação marxista. Nessa cartilha promovida pelos padres, estava escrito, tinha o seguinte lema, eles eram um livrinho, que
que foi distribuído para todo mundo na Nicarágua, para os jovens, para a doutrinação marxista. E o lema era punho erguido e livro aberto. Ridículo, né? A primeira palavra da cartilha era revolução. E em determinada lição se lia Che, guerrilheiro heróico. Se criou um herói nacional, Padre Gaspar Garcia Laviana, morto durante a Guerra Civil, também comunista. Os sandinistas chegaram ainda a propor que a Virgem Maria, o dia da Virgem Maria, dia 8 de dezembro, né, Nossa Senhora Imaculada Conceição, fosse mudada para Mãe dos Guerrilheiros, quer dizer, uma blasfêmia, né? Então, naquele primeiro governo de 1979 a 1990, realmente fica claro qual eram as intenções do Daniel Ortega e dos sandinistas. Querem impor uma ditadura sangrenta comunista que elimina os opositores. Então o que o Ortega está fazendo agora, depois nós podemos comentar em outro vídeo, é o que ele se propôs a fazer no primeiro mandato, quando ele estava no poder. Agora o que eu gostaria de ressaltar é que em 79, quando teve a Revolução Sandinista lá, ela foi saudada por dois grandes grupos, né? Pelos marxistas históricos, ateus, gente ligada principalmente ao Fidel Castro, mas também apoiado pela Rússia e também celebrado na China. E um outro grupo pela teologia da libertação. Próceres da teologia da libertação, políticos ligados à teologia da libertação, comemoraram a Revolução Sandinista. Então Leonardo Boff aplaudiu a Revolução Sandinista. O Gustavo Gutierrez, o pai da Revolução, o pai da teologia da libertação, que defendia a Revolução Armada, aplaudiu a Revolução Sandinista. O Lula, aqui no Brasil, gostava e gosta do Daniel Ortega, já elogiou ele mais de uma vez, né? Então que fique claro que a Revolução nicaragüense de 79 foi apoiada pela teologia da libertação, foi fruto da teologia da libertação. Isso é importante não esquecer, né? Ele foi fruto dessa mentalidade pervertida que a teologia da libertação, foi apoiada por padres comunistas e traidores da fé, né? E o que aconteceu lá na Nicarágua e acontece na Nicarágua pode vir a acontecer no Brasil. O Brasil não está livre do socialismo como os muito ingenuamente acham. Se vier um governo socialista que consiga se perpetuar no poder, vai ter os mesmos abusos que teve em qualquer governo socialista, e todo governo socialista persegue a religião católica, porque a religião católica é a instituição que é mais oposta à ideologia comunista. Foi a instituição que mais condenou veementemente o comunismo, né? Vários papas condenaram o comunismo de modo brutal, como Leão XIII, Pio XI, Pio XII. Pio XII excomungou quem votasse em partido comunista. Pio XI declarou que os princípios católicos são opostos ao comunismo. João Paulo II também condenou o comunismo, também condenou a teologia da libertação, esteve lá na Nicarágua, admoestou o Ernesto Cardenal, num discurso público, condenou esses abusos marxistas, né? Então, ficamos por aqui, então. Se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Obrigado.